Mas vamos lá. Bom, eu estou aqui nos Estados Unidos, Marcelo, então eu posso dizer para você que o preço médio da gasolina aqui na região que eu estou, estou em Miami, né? Mas fui até o norte da Flórida aqui e voltei. Aí eu vou colocar o preço médio da gasolina a 4,70, a 4,90, em alguns lugares 5. O diesel nos Estados Unidos sempre foi mais caro do que a gasolina, tá? Sempre. O O diesel galão, está em né? torno de 5 Galão. Tá? galão, o galão. O galão, para quem 3,8. não conhece, é 3,8 litros, tá? Então vocês vejam que o preço não está muito distante do preço brasileiro. Nós estamos falando do diesel aqui, eu vi hoje, inclusive, diesel a 5,15 o galão, tá? Então, eu vou te perguntar, Marcelo, o preço da gasolina é culpa da Petrobras? Fiz até uma capinha aí, não sei se você consegue colocar ela. Vamos colocar a Ó, fui capinha, bem ó. criativo aí, ó. É o Dilsonaro aí, ó. É difícil, viu? Você fica olhando e você tentar pensar fora da bolha é difícil, viu? É complicado, viu? Mas o que a gente tem visto nesse caso da Petrobras do combustível, é lógico que tá influenciado aí pelos humores da eleição, mas o que a gente tem percebido que é sempre o mesmo método, né? Aquela produção em série de polêmicas, né? É a tese da fraude das urnas, o ataque ao Supremo e à imprensa, as falas golpistas, todas pautas para inflamar a base bolsonarista e monopolizar a atenção da sociedade para que ela perca de perspectiva o que realmente importa, que é o avanço da pobreza e da fome no Brasil, que o Júlio até apontou aí. E tem também aquela velha tática do nós contra eles, né? De simplificar a realidade entre bem e mal e de tentar achar um culpado para os problemas do país, que nunca é o governo. E recentemente a malvadona da vez é a Petrobras. Aliás, Bolsonaro tem muita dificuldade de assumir suas responsabilidades como chefe do executivo, né? A culpa é sempre terceirizada, ou é o lockdown, ou são os governadores, o STF, e agora é a diretoria da Petrobras. Então, a proposta da pauta de hoje é dar uma revisitada na história recente da empresa e entender as origens do atual estado de coisas. Que a gente, né, nós brasileiros, tenho que me incluir nisso também, temos a péssima mania de esquecer a história. Então, vamos lá. Vamos começar pelo período do governo Dilma, que transformou a Petrobras em um buraco negro, com políticas de preços populistas, casos de corrupção, com a perda de credibilidade nos mercados e prejuízos gigantescos. A Petrobras teve prejuízos em 2014 da ordem de 22 bilhões. 2015 chegou a 35 bilhões, 2016 15 bilhões, até porque 2016 foi parcial da Dilma, né? E vamos lembrar alguns nomes famosos envolvidos no escândalo do Petrolão, como o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Foi preso, né, pela Operação Lava Jato e que revelou, em delação premiada, o esquema de corrupção envolvendo a estatal, fornecedores e partidos políticos. Agora eu vou ter uma pergunta para vocês, Jean e Júlio. Sabe quem indicou Paulo Roberto Costa para a Petrobras? Você sabe, Jean? Olha, eu fui o ministro hoje aí da Casa Civil aí, como é que chama? Muito bem, não foi o ministro, mas foi o partido, o PP. Partido do Não, Ciro mas foi Nogueira. ele que. Como é que é o Ministro-chefe nome do cara aí? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Isso. Ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Partido Eu vou, também. eu vou rebater a pergunta. Vou rebater a pergunta. Você sabe qual o partido que mais passou a mão na grana da Petrobras? Ó, pode ser o do PL, do Valdemar, não? Não, foi o PP do seu Ciro Nogueira. O PP. Ah, não, sim, não duvido também. Não duvido. A gente vai falar mais de. Então, tem o Ciro Nogueira, né, o PP também o partido do líder do governo na Câmara, do Ricardo Barros, tá falando bastante ultimamente na mídia, e do presidente da Câmara,
né? O tesoureiro do orçamento secreto, o Arthur Lira. Então, veja bem, os atuais aliados de Bolsonaro eram os antigos aliados do PT na roubalheira. Mas agora é diferente, né? Agora é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um erro comum de avaliação é que a maioria das pessoas só lembra das indicações políticas e das superobras, como causa do problema da Petrobras. Mas não, na verdade, os escândalos da Lava Jato acabaram ofuscando o tamanho do dano. E o dano maior foi deixar os preços da Petrobras abaixo do nível de preços internacionais por longos períodos. Em outras palavras, a maior parte do prejuízo se deu pelo que a empresa deixou de faturar e o que gastou em despesas financeiras para manter os preços artificialmente mais baixos. Assim, com o impeachment de Dilma, o Michel Temer, né, assumiu e indicou Pedro Parente. Foi em maio de 2016 para substituir o Aldemir Bendini. Aliás, também foi preso um ano depois no âmbito da Operação Lava Jato. E Parente colocou como marca de sua gestão o fim da influência política na Petrobras. E em seu primeiro ato, ainda no discurso de posse, propôs a mudança da política de preços da empresa. Aí estabeleceu o tão atualmente criticado o PPI, que é o Preço de Paridade Internacional. Assim, os valores dos combustíveis passaram a acompanhar o mercado externo, ou seja, a se pautar pela variação do câmbio e pela cotação internacional do barril de petróleo. Parente definiu também que para recuperar a empresa, ele precisou estabelecer 4 pilares fundamentais, então, que eram preços competitivos, eficiência nos investimentos, ou seja, produzir mais com menos investimento, redução de custos e um programa de parcerias e a venda de ativos menos estratégicos. Com essas medidas, já no primeiro ano de gestão, a dívida líquida da Petrobras recuou de 100 bilhões para pouco menos de 85 bilhões. O que fez, ainda em 2017, as agências de classificação de risco Moody's e Standard & Poor's elevarem a nota da Petrobras, destacando a melhora da gestão da dívida, considerado um dos maiores desafios, a melhora da governança e as medidas para controlar e reduzir a ainda alta dívida líquida da empresa. E já em 2018, no último ano do Temer, a companhia reverteu o prejuízo e apresentou um lucro de quase 7 bilhões. Sobre a governança, é preciso explicar que governança corporativa é o conjunto de boas práticas que visa tornar as atividades de qualquer empresa mais responsável e profissional, ética e transparente. No caso da Petrobras, Parente trouxe várias mudanças, principalmente para evitar o uso político da estatal e, assim, reduzir o risco de novos escândalos de corrupção. Entre elas foi a alteração na forma que os executivos são nomeados, o que inclui a investigação da vida pregressa e a exigência de conhecimento compatível com a função. Nada do outro mundo, né? Ainda durante a gestão Temer, Pedro Parente trabalhou também para a aprovação da lei das estatais, outro tema que está em voga aí, com o objetivo de blindá-la das interferências políticas. Para isso, a legislação estabeleceu uma série de regras para nomeação de diretores e conselheiros, um rígido programa de regras de conduta, regras para compras e licitações e políticas de auditoria interna e transparência com a sociedade e investidores. E o primeiro teste dessa nova governança ocorreu já em maio de 2018, quando a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, decidiram limitar o ritmo de produção de petróleo. E isso, somado ao aumento do dólar, provocaram a subida dos preços dos combustíveis. Aumentos que, por aqui, culminaram com a paralisação dos caminhoneiros. Aliás, greve defendida na época pelo então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, que disse, abre aspas, somente a paralisação poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso. Pois é, nem Temer nem Bolsonaro propuseram uma solução concreta para atenuar os aumentos. Bom, após várias tentativas de negociação, Temer decidiu, na época, baixar temporariamente o preço do diesel. E assim subsidiou a diferença de quase 5 bilhões de reais
a Petrobras. Dito isso, mudar a política de preço da estatal, como o Bolsonaro fica cobrando da empresa em suas lives, exigiria mudanças nos estatutos da companhia e na legislação, em especial a lei das estatais. E ao contrário do que o ministro de Minas e Energia disse ontem, não é impossível. Se realmente Bolsonaro quisesse fazer, bastaria propor uma medida provisória, mas teria impactos políticos e econômicos que Bolsonaro não quer assumir tão próximo da eleição. Importante também registrar que a União, né, o governo, tem mais de 50% dos papéis com direito a voto. E as decisões, incluindo as de reajustes, são definidas pelo Conselho e pela direção da empresa. E é o governo federal quem indica a maioria dos conselheiros da companhia. Hoje, o Conselho é formado por 11 membros. Desses, 6, mais o presidente da companhia, são indicados pelo governo Bolsonaro. Ou seja, é o governo que comanda a empresa. Então, todo esse chilique do Bolsonaro e do Arthur Lira é puro jogo de cena eleitoral para tentar colar a culpa na empresa. Mas caberia uma pergunta agora. Por que, mesmo o Brasil sendo autossuficiente na produção de petróleo, decidiu-se lá atrás ficar refém, digamos assim, do preço internacional? O problema é que nossas refinarias não conseguem suprir o mercado interno, o que nos torna dependentes da importação, em especial da importação do diesel. Assim, se eu estabelecer um preço menor internamente, podemos correr o risco de causar um desinteresse dos importadores e um desabastecimento interno. Desta forma, para não depender tanto da variação de preços do mercado internacional, uma medida seria aumentar a capacidade interna de refino e, assim, facilitar a possibilidade de uma transição para um modelo de precificação fora do PPI, ou seja, de preço interno. E poderia ser associada a medidas complementares, como a criação de uma taxa sobre os lucros extraordinários e de um fundo de estabilização. Ambas as medidas ajudariam a mitigar o problema. A questão é que levam tempo para serem implementadas. E Guedes já se manifestou contrário à criação desse fundo também. Por falar em Guedes, a gente não pode esquecer a política econômica desastrosa que confundiu câmbio flutuante com câmbio desgovernado, o que também contribuiu negativamente sobre o preço dos combustíveis. Mas já que o governo não fez a lição de casa, qual seria uma solução emergencial? Bom, a menos onerosa seria investir em políticas públicas centradas especificamente na parcela mais pobre da população. Então, a solução dos vouchers para os caminhoneiros e para o gás de cozinha seria a mais adequada, mas deixaria de fora os amiguinhos das motocicletas. E tem mais alguns problemas. Primeiro, porque é vedado por lei criar benefícios sociais em um ano eleitoral. Segundo, que dará muito trabalho identificar, quantificar e distribuir a ajuda para quem realmente precisa. E eu não sei se o governo está disposto e teria competência para implementar isso no curto prazo, ou seja, antes. Então, por todo esse despreparo, penso que toda essa gritaria do governo só tem a finalidade de colocar a culpa no colo da Petrobras e dizer, viram, eu tentei, mas o establishment não nos deixa fazer nada. E o governo ainda tem uma carta na manga. Com essa última manobra do governo na cúpula da Petrobras, que, aliás, está no 4º presidente indicado por Bolsonaro, então, todas essas mudanças, para mim, são uma tentativa de tumultuar a governança da empresa e buscar, pelo menos, segurar novos aumentos até as eleições. Mas o que a gente precisa ficar de olho é nos movimentos do Centrão, aliado do governo. Eles estão aproveitando todo esse teatro para incluir, teatro, né, que inclui até pedido de CPI pelo próprio presidente, para enfraquecer as regras das empresas, das estatais, que foram criadas em 2016 para proteger as estatais do próprio Centrão, e assim retomarem a influência política sobre as estatais. Para finalizar, se querem achar um culpado, a culpa é de quem comanda a Petrobras. E até os estagiários da empresa sabem que é o governo. E a culpa também é de quem comandou a empresa no passado e principalmente quem a comanda nos últimos anos. É claro que o tema dos combustíveis é complexo, mas nos últimos anos, os efeitos do problema da oferta de combustíveis do Brasil foram novamente desprezados. Um enorme erro estratégico, e que, mais uma vez, como na alta de 2018, está cobrando o seu preço, pago, lógico, pela sociedade. O que me faz lembrar de uma célebre frase atribuída a Roberto Campos:
abre aspas. Não se preocupe, o Brasil não corre o menor risco de dar certo. É isso aí, gente. Pode falar, Júlio. Não. Quando o Marcelo fala, eu só escuto. Eu já disse, eu sou de humanas, eu não teria nenhuma argumentação. Eu estou trazendo. Alguém reclamou para mim que eu trago muito números. Eu parei, você vê que eu diminui bastante os números, os gráficos, diminui bastante. Olha, tem duas coisas aí, só tenho dois comentários rápidos. Primeiro, o sucateamento das refinarias da Petrobras tem um foco, né, que é vender esses ativos de qualquer jeito. Tá certo? Então faz parte da política do Paulo Guedes equivocada. Segundo, nós temos hoje uma extração de petróleo que nos torna praticamente autossuficiente, né, em termos de barris extraídos. Porém, o nosso petróleo, devido à não modernização das refinarias, eles não podem ser refinados nas nossas refinarias, né? Então, nós temos um déficit de refino por causa da qualidade do óleo. E somos obrigados a importar diesel, principalmente, e gasolina. Tá? Mas, agora eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, o lucro da Petrobras no primeiro trimestre foi de 44 bilhões. Se o governo tem mais de 50%, então ele teve um dinheiro em caixa de 20 e poucos bilhões, tá certo? A conta básica, né? Em um trimestre. Agora, no trimestre, 20 e poucos bilhões no trimestre. Né? Ou era para o governo investir nessas refinarias, ou a Petrobras deveria abater dos seus investimentos que tem lá, dívida, ou criar o voucher, que nós já conversamos aqui no episódio número 30, podem procurar aí, já falamos sobre esse assunto, né? O voucher muito simples de ser feito, tá certo? Agora, é que tem os cornociatas, né, que fazem essas cornociatas, que vão reclamar porque ele não tem dinheiro para pôr gasolina na moto, para beber, e coisas absurdas que acontecem no Brasil. Mas solução, para quem quiser trazer uma solução para a Petrobras, existem várias. Várias. E não realmente você tem razão. Há 3 meses da eleição, 4 meses da eleição. Aí fica meio apertado. Não, de jeito nenhum. Já era. Mas dá para fazer essa gincana política que eles estão fazendo há 3 meses da eleição. Reduzir o ICMS para 17%. Eles sabem que tudo isso é cena, jogo de cena. É o que eu te falei, o Bolsonaro quer tentar colar a culpa na Petrobras por motivos eleitorais. E o Centrão está vendo uma brecha de conquistar de novo a possibilidade de interferir politicamente nas estatais. A boquinha sagrada que eles perderam, querem retornar. Né? Porque os caras, os aliados do PT, que causaram os problemas atrás, são aliados do Bolsonaro agora. Então, Ciro Nogueira. Esses caras, você acha que são... Dão nó em pingo d'água. É um absurdo. Júlio, você está com carro elétrico? Eu estou só observando aqui, me lembrando, acho que a gente já comentou aqui, a solução que o Reino Unido deu para esse problema dos combustíveis, né? Vocês falaram de voucher. O Reino Unido deu um voucher o equivalente a 400 euros, né? Ou 400 libras, principalmente para os caminhoneiros, motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, para tentar diminuir esse degrau aí do preço do combustível para influenciar menos no preço final do serviço ou do produto. Na verdade, isso é mais barato, né? Em vez de ter fim no mercado. Muito mais barato. Então, eu acho que com esses dividendos aí, Marcelo, na minha ignorância matemática aqui, a gente imagina que esses dividendos cheguem perto de 100 milhões por ano.
Dá para fazer? Lógico que dá. Tem bi, né? Tem bi. Dá para fazer uma política de, como eles gostam de falar, um colchão social de alguma maneira aí. Não tem cabimento você privilegiar o dono de lancha, o dono de jet ski, o dono de helicóptero, o dono de carro de luxo. Não faz o menor sentido.